Bom dia, segunda série. Iniciando a gravação da nossa aula de hoje, dia 17/9, correção das atividades sobre realismo. As atividades encontram-se na apostila, páginas 25 a 30. As atividades já foram pedidas para serem feitas por vocês durante essa semana. Então, hoje nós estaremos discutindo as questões. A primeira questão era uma questão de verdadeiro ou falso. E algumas afirmações eram feitas sobre o realismo. Essa questão eu vou estar fazendo com vocês e pontuando algumas coisas. Então, a primeira afirmação diz o seguinte: ele começa dizendo que o realismo pode ser considerado, e a partir dali várias afirmações. Uma reação ao sentimentalismo romântico. Correto. O realismo ele é essa oposição ao romantismo. O objetivo do realismo é exatamente se opor ao sentimentalismo, ao drama, ao melodrama do romantismo. Então, a primeira afirmação ela está correta. Segunda, é uma estética que teve como uma de suas principais marcas uma reação contra o absolutismo. Vamos lembrar aí, vocês sabem de história melhor do que eu, que a ideia do absolutismo era o poder concentrado nas mãos de uma elite, vamos dizer assim, que dominava o poder, né? Social, econômico. Então, você tinha o poder absoluto nas mãos ali de alguém que detinha o poder aquisitivo. Portanto, o realismo, ele não critica a questão do absolutismo. Ao contrário, qual é o objetivo das classes sociais retratadas aí no realismo? É exatamente o auge da burguesia. Então, a burguesia ela chega ao poder trabalhando com a ideia de que, para chegar ao poder, tudo é possível. Lembram? Os fins justificam os meios. E que essa classe dominante, portanto, irá ditar as normas sociais e morais do momento. Então, nós não temos aí uma reação contra o absolutismo, ao contrário, há uma difusão, vamos dizer assim, né, dessas ideias do absolutismo ali, por essa burguesia que surge no realismo, que surge assim, né, que alcança o auge, porque a burguesia começa a se desenvolver desde o romantismo. Uma das tendências que ocorreu em paralelo à segunda geração do romantismo. O realismo ele não ocorre paralelo ao romantismo. A gente sabe que no finalzinho do romantismo, Machado de Assis já começa a produzir suas primeiras obras, os primeiros contos. Eu ainda comentei com vocês que ele não ganha repercussão, porque quem brilhava no momento era quem? José de Alencar. Então não havia espaço aí para Machado de Assis nesse finalzinho do romantismo. Entretanto, a segunda geração romântica, que é aquela geração marcada pelo ultra-romantismo, né, byroniana, a geração mal do século, ela nada tem a ver com o realismo. Se o realismo traz o foco no real, esse ultra-romantismo é totalmente contrário. Então, é uma afirmação falsa. Uma concepção estética que pode ser associada aos avanços da ciência que se desenvolveram no século XIX, perdão, no século XIX. Correto. Lembram aí que nós temos várias manifestações, várias ciências que são discutidas aí, principalmente a psicanálise, que vai influenciar diretamente as produções de Machado de Assis. Então, nós temos, sim, uma ciência associada a esse desenvolvimento aí, uma ciência literária, né, que seria o realismo, associado a essas ciências, aos avanços científicos e tecnológicos. Ok? Uma manifestação que abordava a sociedade com base em um viés idealista. A ideia de viés idealista é marca do romantismo, né? Havia aquela idealização, aquela perfeição. Isso aí não é marca do realismo, é marca do romantismo. Então, ela é falsa. Uma negação da arte romântica, ok. Mais especificamente do subjetivismo, ok. Do historicismo e do objetivismo que imperaram na arte ao longo do século XIX. Até subjetivismo, a afirmação estava correta. Entretanto, não há negação do historicismo, até porque temos que pensar que
Realismo, ele é real, ele trabalha com os acontecimentos do dia a dia, ele trabalha com o desenvolvimento social ali. Então, nós temos uma preocupação com esse historicismo, né? Retratado aí a independência do Brasil, na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, logo depois da proclamação da República. Então, nós temos aí acontecimentos históricos que fazem parte do desenvolvimento do realismo. E nós temos o total apego ao objetivismo, que é a marca do realismo. Então, não há uma negação do objetivismo, há uma negação do subjetivismo. Entretanto, o objetivismo, ele nem havia sido discutido ainda nos períodos anteriores. Vamos lembrar que o barroco, o arcadismo e o romantismo foram marcados pelo subjetivismo. Entretanto, o objetivismo ele aparece para a gente agora no realismo. Ele havia aparecido antes. Em que outro período literário? Classicismo, lá no século XV. Então, agora ele é retomado aqui no realismo. Ok, pessoal? Então, nós temos V, F, F, V, F, F. V, F, F, V, F, F. Certinho, Fernanda? É isso aí. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguém quer questionar alguma afirmação aqui? Então, dando continuidade à questão 3. Questão 3 diz o seguinte: os realistas tinham como objetivo principal de sua arte o compromisso em representar a vida, os problemas do dia a dia e os comportamentos das camadas média e baixa que se acumulavam nas cidades grandes em busca de trabalho. Vale lembrar que o foco do realismo é exatamente a burguesia. Entretanto, para você colocar a burguesia no auge, né, mostrar que a burguesia ascendeu socialmente, eles acabam retratando essas diferenças sociais. Para alguém ficar, vamos dizer assim, no topo, nós precisamos ter aqueles que estarão por baixo. Então, essa desigualdade social ela é bem presente, bem retratada, né, bem presente nas obras realistas. Para os realistas, as pessoas não viviam mais com os mesmos padrões do mundo antigo. Daí a necessidade de uma nova arte que pudesse representar essa mudança. E aí vocês podem até lembrar da primeira imagem que eu coloquei para vocês na nossa primeira aula de realismo, que foi essa daqui. Lembram das espigueiras? As espigadeiras, na verdade. Ou respigadeiras, que ficavam ali trabalhando, eram mulheres comuns, mulheres do dia a dia, que estavam ali trabalhando como uma forma de sobrevivência. Então, era o retrato de uma imagem comum, que não aparecia lá no romantismo, que em momento nenhum foi citada, né, no romantismo, porque essas imagens comuns do cotidiano não faziam parte do universo idealizado do romantismo. Então, essa imagem que nós iniciamos o estudo do realismo, ela traz para a gente exatamente essa necessidade de mostrar que a desigualdade social existe, e já existia nessa época, né? Que a desigualdade social estava presente, sim, e que havia a necessidade no momento de criarmos uma arte, de criarmos uma literatura, uma escola literária que representasse o real, que fugisse dessa idealização. Então, de acordo com o conteúdo estudado, essa afirmação pode ser considerada verdadeira ou não. Crie argumentos que a confirmem ou a desqualifiquem. Nós já discutimos bastante, mas eu quero deixar em aberto para alguém responder. Nós temos aí 13 pessoas que enviaram as atividades. Então, essas 13 pessoas estão com liberdade agora para responder, quem quiser, a questão 3. Alguém? Carla, Pode pode falar. falar? Pode. Eu coloquei que é verdadeira, porque o realismo surge como uma reação ao romantismo e todas as suas farsas e falsas idealizações que não condizem com o comportamento real das pessoas. Além de que o realismo ele tira um pouco do foco da burguesia e também abre as cortinas de todas as camadas sociais. Muito bom. Ok. Seu microfone está um pouquinho baixinho, mas eu consegui te ouvir. Deu para Você, ouvir direitinho? você pode repetir agora, para seus colegas ouvirem? Posso. Posso. Eu Pode ir. coloquei que ela é verdadeira, porque o realismo surge como uma reação ao romantismo e todas as suas farsas e falsas idealizações que não condizem com o comportamento real das pessoas.
Além de que o realismo, ele tira um pouco o foco da burguesia e abre as cortinas de todas as camadas sociais. Certíssimo. Muito bom, Risa. Ok, muito obrigada. Pode ler, Kevin. Você quer ler sua resposta? Pode ficar à vontade. Ah, ok. Fernandinha colocou que concorda, o realismo apresentava a realidade objetiva da sociedade, tal como é, de maneira concreta, retratar o cotidiano. Ok. Se vocês quisessem ainda observar aí que a resposta é subjetiva, mas se vocês quisessem ainda criar argumentos em cima do fato de que a chegada da burguesia ao poder fez com que ficasse bem marcado para a gente, né, bem delimitada essas diferenças sociais aí, então nós temos a formação de novos grupos sociais. Como nós vimos aí na imagem das respigadeiras, e a Risa pontuou isso, o surgimento dos novos grupos sociais acaba tirando um pouco o foco da burguesia e mostrando que não é tudo tão perfeito e idealizado. Nós temos pessoas que vivem de outra forma, nós temos classes sociais diferentes dessa classe burguesa. Ok, pessoal. Dando continuidade, então, as questões 10 e 11 eram sobre dois textinhos que nós tínhamos ali, retirados de um poema de Cesário Verde. Lembrar que Cesário Verde é o nosso poeta do realismo em Portugal. Então, ele é o grande nome da poesia realista portuguesa. E ele começa dizendo, num álbum, é como se fosse um retrato de um álbum, como se ele estivesse analisando uma fotografia, e ele começa dizendo sobre a mulher. Vamos lembrar que a mulher vai estar presente na literatura, né, desde sempre, e no romantismo ela tem um papel diferente, porque ela é aquela imagem da perfeição, da idealização, né, da mãe, daquela que consegue comandar, controlar um lar, transformar a família no espaço, vamos dizer assim, num aglomerado de pessoas perfeitas que vivem sob um ideal de perfeição. Então, esse poema de Cesário Verde, ele demonstra um outro olhar sobre essa posição feminina, sobre esse papel feminino. És uma tentadora. O seu olhar amável contém perfeitamente um poço de maldade. E o colo que te ondula, o colo inexorável, não sabe o que é paixão e ignora o que é bondade. A ideia do colo pode ser exatamente o colo mesmo, né, as pernas para colocar uma cabeça, para chorar, para acalentar, ou a ideia do colo, né, o abraço, né, considerar o colo, essa região aqui, né, que nós temos onde alguém pode colocar a cabeça para você abraçar, para você dar o conforto e o consolo. Quando me julgas, preso a eróticas cadeias, radia-te na fronte o céu das alvoradas. E quando choro, então, é quando garganteias as óperas de Verdi e as áreas estimadas. Então, observe que nós temos uma mulher aí que debocha dos sentimentos dele. Mas eu hei de, afinal, seguir-te a toda parte. E um dia, quando eu for à sombra dos teus passos, tantos crimes terás que eu hei de processar-te. E, enfim, hás de morrer na forca dos meus braços. Então, nós temos aqui exatamente um sentimento que é um sentimento diferente do que nós estávamos acostumados no romantismo. Não vou comentar mais não para não dar a resposta, né? Questão 10. Compare a visão da figura feminina presente no poema com o ideal de beleza romântico. Então, é para que nós possamos traçar um paralelo entre a figura feminina do romantismo e essa figura feminina que é descrita aqui. Quem gostaria de responder? Quem poderia estar respondendo para a gente? Oi? Um de cada vez, gente. Que se todo mundo quiser junto assim, eu não consigo ouvir, tá? Então, um de cada vez. Risa colocou a resposta aqui. Kevin, vai lá. Depois eu leio a sua, Risa. Pode falar, Kevin. É uma mulher bonita e dedicada. Fala um pouquinho mais alto. É uma mulher bonita e dedicada fisicamente, porém não é uma mulher ingênua de coração. Não, pera. Uma mulher ingênua de coração. Tá fugindo, o áudio tá sumindo. Oi, Valdeci. Tá ruim? Pode colocar sua resposta lá no chat que eu leio, então. Risa colocou o seguinte: no poema, a mulher é tentadora, sensual, que se esconde atrás de um olhar amável. Já a beleza romântica se enxerga na pureza. Exatamente, ela usa a ideia de ser uma mulher bonita, né? E
a sedução, o olhar de tentadora de alguém que é debochada, fica escondido por trás dessa máscara de beleza aí. Exatamente isso. A Fernandinha colocou que a figura é colocada como tentadora, com um olhar amável e poço de maldade, diferente do romantismo que é colocado como delicada, ingênua e pura. Exatamente isso, pessoal. O que nós temos aqui é uma visão feminina, vamos dizer assim, uma imagem feminina que vive por trás de uma máscara. Né, ao mesmo tempo que ela é bonita, e vocês observam que ele diz que vai segui-la por toda a vida, ou seja, ele está totalmente hipnotizado, controlado pelas forças dessa figura feminina. Vamos lembrar de Rita, em A Cartomante, né, que como uma serpente enrola Camilo e pinga uma gotinha do veneno. Então, assim o personagem, né, o nosso eu lírico, vamos dizer assim, ele se sente aqui. Ele sabe que essa figura feminina, ela não é pura, ele sabe que ela não é ingênua, né, que ela não é delicada, que ela é bela. E ele é atraído exatamente por essa beleza. Mas ele percebe que essa beleza é como se fosse uma máscara para ocultar o caráter tentador, perverso, irônico, debochado dessa personagem. Ele ainda coloca, né, como uma personagem que diz assim que quando eu choro, você garganteja, ou seja, você fica ali gritando, né, abrindo a garganta, gargalhando, debochando dos meus sentimentos. Nós temos uma mulher muito mais ousada e uma mulher que manipula o personagem, tanto que ele não consegue sair dos braços dela, tanto que ele não consegue sair, né, deixar de segui-la, sair dos passos da sombra dela, vamos dizer assim. O poema aborda um processo de conquista. Ah, tá, Kevin, não deu para poder ouvir tudo que você colocou, mas exatamente foi isso que você começou a colocar ali, né? Esse papel da mulher, essa postura da mulher como tentadora, sensual. Eu não ouvi o final, mas o começo da sua explicação, da sua resposta, está exatamente conforme as meninas colocaram e conforme nós discutimos, ok? Se vocês quiserem, quem não pode abrir o microfone e quiser colocar a resposta no chat, pode ficar à vontade. O poema ele aborda um processo de conquista da pessoa amada. Partindo dessa hipótese de leitura, qual é o sentido expresso no último verso do poema? E, enfim, hás de morrer na forca dos meus braços. O poeta deixa bem claro para a gente que ele está conquistando essa mulher. E aí nós temos duas possibilidades de interpretação. Certinho, Fernanda? Primeira possibilidade seria o morrer laçado pelo amor, exatamente, né? Se deixar levar por esse amor, um amor que controla. Então, poderia ser uma morte metafórica, né? A pessoa perde a razão e se deixa controlar por esse sentimento aí da mulher. E observem que ele colocou que hás de morrer na forca dos meus braços. É como se ele a abraçasse, ele fosse a forca, mas ao mesmo tempo que ele a aperta, é ela que controla a situação. Então, é algo confuso, vamos dizer assim, porque ele é a forca, mas é ela quem controla o momento dele morrer, porque é ela que controla a situação, que comanda. Aí a Risa colocou que ele conquistou ela e agora ela está em seus braços também. Apesar dela ser essa mulher manipuladora, essa é a segunda, a outra, né, possibilidade de interpretação, é a nossa segunda interpretação. Apesar dela ser essa mulher manipuladora, ele a conquistou. E é interessante colocar que ele a conquistou exatamente o que eu ia dizer. O conflito de quem seduz quem. Ele a conquistou, mas foi ela quem o seduziu. Então você fica nessa dúvida aí, quem na verdade conquistou quem? Ele quer sair por cima quando ele diz, você irá morrer na forca dos meus braços. Eu te conquistei e eu a tenho para sempre. Mas será que foi exatamente ele que a conquistou? Então é o que a Risa colocou, fica esse conflito. Quem na verdade está comandando? Ela controla pelo olhar, pelas ações, por suas atitudes. E ele controla como? Simplesmente tendo-a em seus braços, simplesmente fazendo tudo o que ela quer. É como se ele fosse, entre aspas, o cachorrinho dela, faz tudo o que ela deseja, que ela almeja, e a partir daí ele acha que controla a situação. Eu, pelo menos, gostei dessa parte, Risa, que eu acho que deixar o homem pensar que ele está no controle parece que faz ele se sentir feliz, né? Esse poema trouxe pra gente essa ideia, você percebeu isso? Eu gostei dessa parte aí. Ela deixa ele pensar que está no controle e fica tudo bem, né? Isso aí.
Gostei dessa parte do poema. Pessoal, vamos lá então. Questão 12 e 13. A questão 12, as questões 12 e 13, essas questões estão voltadas para um comentário de Alfredo Bose, que diz assim, ó, assim do romantismo ao realismo, houve uma passagem do vago ao típico, do idealizante ao factual. Quanto à composição, os narradores realistas brasileiros também procuraram alcançar maior coerência no esquema dos episódios, que passaram a ser regidos não mais por aquela sarabanda de caprichos que faziam das obras de Macedo verdadeiras caixas de surpresas. Macedo é Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu A Moreninha, mas por necessidades objetivas dos ambientes ou da estrutura moral dos personagens. E ele citou duas obras aí, O Missionário e Dom Casmurro. A partir disso aí, a primeira pergunta diz: explique a afirmação do crítico Alfredo Bose, segundo o qual do romantismo ao realismo houve uma passagem do vago ao típico, do idealizante ao factual. Nós já até discutimos isso. Quem gostaria de responder? Quem poderia estar respondendo? Do romantismo ao realismo houve uma passagem do vago ao típico, do idealizante ao factual. Alguém? Alguém vai responder no chat? Eu posso responder? Como que vai ser? Pode falar, Risa. Pode ficar à vontade. Vai abrir o microfone? Aham. Pode ir. Eu coloquei que o realismo perde a característica do romantismo de escrever algo ilusório, idealizado e utópico, e passa a trazer um caráter mais real, mais factual e mais possível também. Ok. Exatamente essa ideia aí, de sair da idealização, sair do subjetivo para ir para o objetivo. Quando ele diz do vago ao típico, essa ideia de vago é como se a gente ficasse naquela dúvida. Realmente é tudo tão perfeito, idealizado? É exatamente o que você colocou aí. É fugir dessa perfeição e mostrar o real, que realmente está acontecendo. Obrigada, Risa. Bose também comenta que a transição da prosa romântica para a realista pode ser notada com a mudança na composição do próprio romance. Isso aí é uma característica que ficou nítida para a gente quando nós comentamos na aula passada sobre Machado de Assis, e eu comecei com vocês lendo o início de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que a epígrafe já é um deboche, uma ironia e totalmente contrária a tudo que nós vimos no romantismo. Porque ele começa dizendo o quê? Em Memórias Póstumas de Brás Cubas: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, eu dedico com saudosa lembrança as memórias póstumas. Poxa, como assim alguém faz uma obra que se torna ícone, que muda a perspectiva literária e dedica a obra exatamente para os vermes que vão roê-lo quando ele morrer? Na visão de Machado, a sociedade era tão corrupta que ninguém, tão imoral, hipócrita, mesquinha, que ninguém merecia a dedicatória dos seus livros. Então, esse livro, propriamente dito, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é dedicado aos vermes que vão roê-lo. Então, nós temos ali também mudanças bem perceptíveis quando o autor define quem é o narrador e a postura do narrador, a postura dos personagens. Com suas palavras, explique quais são essas mudanças que podem ser observadas aí. Quem gostaria de comentar algumas mudanças? Tá certinho, Yasmin, o comentário que você fez ali. Nós podemos destacar aqui como mudanças na construção do romance a conversa com o leitor, porque é uma marca do realismo, uma marca de Machado, né? Lá no romantismo, nós temos apenas a narração, e é uma narração bem detalhada, bem descritiva, em que o narrador apenas se preocupa em narrar os fatos da forma mais lenta possível e mais detalhada possível. No realismo, nós temos uma linguagem, isso aí, Fernandinho, uma linguagem direta, em que o narrador ele conversa com o leitor o tempo todo. Lembra que eu contei para vocês que Machado, em diversos momentos da obra, ele diz: sentem-se e prestem atenção. Ajeitem-se nas cadeiras.
Observem o que está acontecendo. Não é verdade o que aconteceu? Não é sério que pode ser percebido isso? Vocês concordam? Machado faz esse tipo de pergunta, esse tipo de interferência, de insinuação o tempo todo com o leitor, como uma forma de nos colocar dentro da história também. Visto que há essa mudança de perspectiva, né, do que é colocado aqui em cima, né, do factual. Cadê? Me perdi aqui. A mudança do idealizante ao factual. Então, você foge desse ambiente imaginário ali para o que realmente acontece, para o que realmente é real. Então, você tem toda essa preocupação em mostrar uma narrativa mais leve, uma narrativa mais real. Por que eu disse mais leve? Porque ela é mais direta. Eu comentei com vocês que em Senhora, José de Alencar, no momento que descreve a Aurélia, descreve uma vaquinha pastando lá em cima. Machado não faz isso, ele é direto, ele é objetivo. Ele coloca dentro da sua linguagem, das suas narrações, dos seus textos, a ironia, o deboche, né? Ele ironiza o tempo todo essa sociedade hipócrita e mesquinha que é apresentada aí dentro das obras realistas. Ok? Dúvidas, perguntas? Posso dar continuidade? Sinalizam aí para mim se está tudo ok. Posso, gente? Ninguém respondeu ali, mas estão acompanhando? Estão me ouvindo bem? Ok. Agora chegou. Nós temos outros comentários aqui que não tinham aparecido. Deixa eu voltar aqui, então. O realismo não tem a necessidade de enfeitar o texto, igual ao romantismo, é uma característica destacada, porque chegaram agora os comentários no chat. A exploração dos ambientes sociais, a análise psicológica, isso também não era feito no romantismo e é bem presente no realismo, né? Nós temos uma preocupação em descrever esse comportamento psicológico dos personagens. Os personagens são totalmente desprovidos de qualquer idealização. São personagens com defeitos, são personagens que possuem características fora do padrão moral, fora daquilo que a elite defende como correto, como idealizado. Então, nós temos uma mudança total na descrição ali, na produção dos romances dentro do realismo. A última questão é a questão de número 17, que diz assim: a construção dos personagens em Eça de Queiroz e em Machado de Assis apresenta particularidades que distinguem os dois escritores. Apesar dos dois serem realistas, né, nós temos um realismo com características portuguesas em Eça de Queiroz e um realismo com características brasileiras aqui em Machado. Lembrem-se que eu comentei com vocês que Eça de Queiroz está muito focado na crítica religiosa, na crítica a esse poder religioso e ao controle religioso sobre essa sociedade burguesa lá em Portugal. Partindo da leitura crítica dos dois textos que se seguem, analise as proposições seguintes. Então, vamos lá. O primeiro trecho, ele é retirado do Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Eu já comentei com vocês a história de Luísa, que trai o marido com o Primo Basílio, que é descoberta e que acaba morrendo, né, por alguns problemas mentais. Ela tem um surto, ela é internada, ela entra em depressão profunda, porque o marido descobre o caso dela, descobre o adultério. Mas não é porque ela está arrependida, mas é porque a sociedade ficou sabendo. É porque agora ela é apontada como uma mulher que não tem escrúpulos, não tem princípios. Então, ela não está arrependida de ter se envolvido com Basílio. Ela tem vergonha porque ela não conseguiu esconder o caso dela. Tinha dado 11 horas no cuco da sala de jantar. Jorge fechou o volume de Luiz Figuier. Jorge é o marido de Luísa, que estivera folheando devagar, estirado na velha Voltaire, marroquim escuro, né, o modelo da cadeira. Espreguiçou-se, bocejou e disse: Tu não te vais vestir, Luísa? Logo. Ficara sentada à mesa a ler o Diário de Notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado e sotache, com largos botões de madrepérola, o cabelo louro, um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro. Enrolava-se torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito. Sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras. Com o cotovelo encostado à mesa, acariciava a orelha, e no movimento lento e suave dos seus dedos, 2 anéis de rubi miudinhos davam cintilações escarlates. Deixa eu destacar uma coisa com vocês aqui, que eu não sei se vocês já tinham notado,
Mas quando a gente tinha as descrições das mulheres no romantismo, eu não sei se vocês estão lembrados que geralmente elas estavam com os cabelos com 2 tranças ao longo do cabelo. Lembram disso? Ou os cabelos possuíam 2 tranças, ou os cabelos estavam sempre soltos. Sempre aqueles cabelos cobrindo o pescoço, né? Aqueles cabelos cobrindo as costas. Essas eram as descrições das mulheres no romantismo. Aqui no realismo, nós vamos ver várias obras que descrevem as mulheres com os cabelos trançados, mas preso aqui no alto da cabeça. É uma característica interessante, porque quando ele coloca esses cabelos presos aqui, ele está desnudando, né? Ele está trazendo à tona essa nudez do pescoço, né? Do torso aqui assim, e ao mesmo tempo de parte do rosto das mulheres, que não ficavam à mostra lá no romantismo. Então é interessante destacar porque são características que passam despercebidas. Lá no romantismo eu tinha o cabelo que ficava emoldurando o rosto, né? Quando não eram as 2 tranças que traziam essa moldura, era um cabelo muito liso, muito escorrido, que ficavam solto nas costas. Aqui no realismo, não. Nós temos toda uma necessidade de mostrar que a mulher já quer mostrar-se mais ousada, já quer apresentar-se mais ousada. Então, nós temos essa necessidade. Eu comentei sobre o conto Uns Braços, né? Da necessidade da personagem Severina em mostrar o quê? Os cotovelos, lembram disso? Que o personagem fica doidinho porque ele consegue ver o antebraço da personagem feminina e os cotovelos, né? Muito sexy, muito erótico para a época, mostrar os cotovelos. Imagine, então, mostrar esse pescoço, né? Essa nuca aqui atrás. Os homens ficavam em êxtase, né? Continuando aqui, então. O segundo trecho, ele é retirado de Dom Casmurro. Eu creio que vocês devem, pelo menos, já ter ouvido falar da história de Dom Casmurro, né, de Capitu, que é aquela personagem emblemática e, ao mesmo tempo, enigmática. Porque fica aquela dúvida se Capitu traiu ou não. O Machado não deixa isso nítido. A história é narrada por Bentinho, que é extremamente ciumento, e na visão dele a mulher o traiu, e Capitu diz que não. Então você fica nessa dúvida. E aí começa, Capitu, o que é que você tem? Eu? Nada. Nada? Não, você tem alguma coisa. É uma conversa entre ela e Bentinho. Quis insistir que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração. Um coração que desta vez ia sair com certeza pela boca fora. Eu não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos. Alta, forte e cheia. Observe que Capitu era mais fortinha, cheinha. Apertada em um vestido de chita meio desbotado. Nada de belo, nada de madrepérolas como Luísa, nada de luxo. Os cabelos grossos, feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma à outra à moda dos tempos, desciam-lhe pelas costas. Os cabelos eram 2 tranças separadas que se juntavam lá embaixo. Né? Então ficava exatamente um momento, né, um espaço, desculpa, em que o dorso, em que o pescoço ficava livre, ficava liberado. Morena, olhos grandes e olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor. Não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum traziam-na sem mácula. Ou seja, Capitu trabalhava, Capitu estava sempre ali ajudando nas tarefas de casa. Calçava sapatos de duraque, material duro, né, seco, plástico, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. Então, nós temos aqui 2 personagens que se tornam idealizadas pelos narradores, entretanto, possuem características totalmente opostas. Luísa é o retrato da burguesia, enquanto Capitu é uma moça simples, né, uma moça real, no dia a dia, no cotidiano de Bentinho, que desperta sentimentos em Bentinho. Então, como não vai dar tempo de a gente discutir todas as afirmações, nós temos aqui as 3 primeiras afirmativas como falsas e as outras 2 como verdadeiras. E aí, quando vocês forem analisar e estudar, pensem no fato de que Capitu em nenhum momento demonstra-se preocupada com as questões sociais, como é apontado aí, alguém que quer ascender socialmente. Nós temos aqui diferenças entre essas personagens, né? Nós não temos nenhuma fragilidade em Capitu, como é apontado na primeira. Nós não temos uma Capitu preocupada em ascender socialmente.
E nós temos um adultério presente em o primo Basílio, porque Luísa realmente trai o marido. O que não acontece em Capitu, porque não fica claro para a gente se o adultério é real. Ok, pessoal? Perguntinhas até aqui? Então, aguardem só um momentinho.